Boa tarde, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, nós vamos dar início às nossas aulas remotas, fazendo uma breve recapitulação do primeiro capítulo do livro de vocês, que é o capítulo que vai falar sobre hereditariedade, sobre uma parte da genética chamada de hereditariedade. Então, vamos lá iniciar o nosso capítulo do livro. Hereditariedade. Primeiramente, eu vou pedir que vocês observem esta imagem. Na imagem, dá para a gente observar que se trata do pai, mãe e um filho. E o que é que eles têm em comum? A aparência, né? Ou seja, se vocês observarem a imagem do filho, você vai observar que ele tem algumas características do pai e também algumas características da mãe. Então, significa dizer que ele herdou essas características, que essas características ele herdou dos pais. Então, o que é a hereditariedade? Eu posso informar, eu posso dizer, eu posso afirmar que a hereditariedade é a transmissão de informações genéticas dos ascendentes para os descendentes, ou seja, é a transmissão de informações genéticas, a transmissão de características que passam de pais para filhos. Nós temos também uma imagem de um pesquisador, de um estudioso antigo, chamado de Mendel, que foi e ainda é considerado o pai da genética. Por que ele é considerado o pai da genética? Porque ele foi um dos primeiros estudiosos do tema, ele foi um dos primeiros estudiosos que aprofundou as suas pesquisas sobre genética, inclusive pesquisando, fazendo suas pesquisas não em seres humanos, né, mas em plantas, como ervilhas. E ele, através de suas pesquisas, ele descobriu mecanismos básicos da hereditariedade. Ele descobriu muitas coisas que eram desconhecidas à época e que, posteriormente, vários outros estudiosos deram continuidade a essas pesquisas e, com isso, nós temos o conhecimento de genética que nós possuímos hoje, graças a muitos estudiosos e graças também ao pai da genética, que foi o Mendel, que foi quem deu início a tudo. Essas características genéticas, elas podem surgir de duas formas. Podem ser caracteres hereditários e podem ser também caracteres adquiridos. O que são os caracteres hereditários? São aqueles caracteres herdados, ou seja, aqueles caracteres que você recebe de pai e mãe. E os adquiridos são aqueles que você obtém do próprio meio ambiente. Por exemplo, a cor de cabelo, a cor da pele, você pode receber dos pais? Pode, você geralmente recebe dos seus pais. Então, isso aí são caracteres hereditários. Mas o gosto pela leitura, como tem uma moça que é abraçada com as letras, você gostar de praticar atividade física, de ter hábitos saudáveis, você pode receber dos pais? Pode até receber, mas você também pode receber do meio, ou seja, você pode aprender a gostar. Então, existem caracteres hereditários e caracteres adquiridos. E onde se encontra esse material genético, pessoal? Onde é que se encontra esse material que resulta nas nossas características? Esse material ele se encontra em uma estrutura bem importante que existe em nossas células, que é o chamado DNA, que é a base, né? Então, o DNA contém cromossomos, os cromossomos contêm genes, e esses genes carregam as nossas características, carregam a nossa genética, todas as nossas informações, cor de olho, de cabelo, altura, cor da pele, humor, tudo é transmitido para a gente através da genética, através dessa estrutura DNA, que é onde a genética está contida. O DNA ele está no núcleo de cada célula. O núcleo de cada célula, no caso da célula humana, apresenta 46 cromossomos, que são 23 pares, que encerram a nossa informação genética. Então, observem a imagem, dá para vocês observarem que tem uma célula,
Essa célula tem um núcleo, que é a parte mais escura. No núcleo desta célula estão os 23 pares de cromossomos, e esses 23 pares de cromossomos é que vão resultar no novo ser vivo. Ou seja, vão resultar nas características, na genética do novo ser vivo. Então, todas as características desse bebê vieram desses 46 cromossomos que estavam no núcleo da célula. Ao conjunto desses 23 pares de cromossomos, a gente chama de cariótipo. É o conjunto dos 23 pares de cromossomos que forma toda a nossa informação genética. Então, observem aí que tem desde o par 1 até o par 23. Lembrando também que esses pares de cromossomos, nós temos do cromossomo 1, do par 1 até o par 22, eles são praticamente iguais, em homens e mulheres. Mas o par 23, ele é diferente. Por quê? Porque é o par de cromossomos relacionado ao sexo. Ou seja, é o par 23 que vai determinar que nasça um homem ou nasça uma mulher, que nasça alguém do sexo masculino ou alguém do sexo feminino. Porque nas mulheres, esse par, par 2, nas mulheres, esse par 23 é chamado de XX. Nos homens é XY. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Observe aí, o par 23 nas mulheres é XX. Lá embaixo tem o par 23, XX. O par 23 dos homens é XY. Então, todos esses pares, os 23 pares de cromossomos da menina, vão se combinar com os 23 pares de cromossomos do menino. É devido a isso que a gente recebe características de ambos os pais, né? Tanto do pai quanto da mãe. Agora, o par 23. Como a mulher tem XX e o homem tem XY, imagine que um X da mulher, a mulher só pode originar mulher. Mulher não tem capacidade de originar homem, só mulher. Então, se qualquer um dos X dela se combinar com o X do menino, vai nascer mulher. Agora, se algum dos X da menina, da mulher, se combinar com o Y do menino, aí vai nascer homem, porque vai formar o par XY. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que quem governa, quem determina se vai nascer homem ou mulher, se o novo indivíduo vai ser homem ou mulher, vai ser a genética do homem. Porque o homem tem XY, então X de mulher, Y de homem. Mas a mulher só tem XX, só dá origem à mulher. Nosso genótipo depende do genótipo de nossos pais. Pessoal, isso aí é claro, é evidente. Nosso genótipo, nossas características, a nossa genética vai depender da genética de nossos pais. Por quê? Porque nós recebemos genética, características do pai e também recebemos características da mãe. Então, o cruzamento dessas características não vai resultar em nós, então nós recebemos deles. Então, o nosso genótipo vai depender do genótipo deles. A gente recebe coisas boas, excelentes, mas também recebe coisas ruins, a gente herda demais. Por exemplo, doença genética, a gente herda? Nós temos aqui 2 exemplos de doenças genéticas, que são albinismo, primeira imagem, uma pessoa de pele totalmente clara, que não produz melanina ou produz pouquíssima melanina, uma pessoa totalmente exposta, que tem que se preocupar com a exposição aos raios ultravioleta muito mais do que os outros tipos de pessoa. E nós temos também a polidactilia. Observem a mão, contem aí quantos dedos? 6. É normal? Não, 5. Então, a polidactilia é uma doença genética que geralmente a pessoa nasce com um dedo a mais da quantidade normal. Então, isso aí também é herança genética. Ruim, mas é. E, por último, nós temos a clonagem, que a clonagem também está relacionada à genética. Por quê? O que é a clonagem? É a manipulação genética que consiste na produção de organismos idênticos ao progenitor. Ou seja, os pesquisadores que trabalham nos laboratórios, eles pegam a genética
digamos que de um indivíduo adulto ou de qualquer indivíduo, e eles vão manipular aquela genética, não vão misturar com a genética de outro, não, só de um indivíduo, e vão dar origem a um novo indivíduo idêntico. Observe no caso aqui a ovelha Dolly, que foi o primeiro caso de clonagem que nós tivemos notícia. Isso aqui é relacionado também à hereditariedade, à genética. Então, por hoje é só. Meu muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida recorram ao meu PV, fiquem à vontade, bem como ao primeiro capítulo do livro de vocês. Até mais, pessoal.